Não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, e a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, eu acho que um pastor é por aí. E termina, e se tornarem despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Acho que um pastor, o que é ser bom pastor, na minha opinião, antes de mais nada, é Bíblia. Ele tem que pregar único e exclusivamente Bíblia. Agora dizer que o pastor não erra, que é isso? Quem que não errou, né? Só Jesus. Então, na minha opinião, por mais nós vimos o senhor com essa cara assim, simpática na TV, e vimos esse amado pastor aí de quase 50 anos de ministério, assim, com a cara mais forte. Não é esse o caso de ser um bom pastor, da cara mesmo. Eu acho que não é assim, né? As pessoas às vezes veem um pastor risonho, rindo à toa, o outro mais sério, e fica querendo comparar os dois. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o pastor não é assim dessa forma. Acho que o pastor tem que ver o que a Bíblia está dizendo que ele tem que ser, né? Agora, há pastor que vive na casa de ovelha, há ovelha que vive na casa de pastor, e há pastor que não vai em casa de ovelha, e há ovelha que não vai na casa de pastor. Isso não tem nada a ver. Quanto tempo? Eu sou nascido no Evangelho. Nascido no Evangelho. Mas isso significa que você nasceu cristão, certo? Não. Tá bom. É para você saber os anos que eu tenho de igreja, congregando na igreja. Eu não sei quantos anos você tem. 35. Você tem 35? Isso. Tá. O que na sua opinião, o que é ser um mau pastor? Quando é que o pastor é ruim? Eu acredito o seguinte, que um bom pastor, para falar do mal, o mal eu vou te explicar o bom para você entender o que é o mal. O bom pastor, ele não surge do nada. Um pastor, quando ele inicia no seu trabalho, ele já se inicia, a maior probabilidade dele ser um mau pastor mesmo. Ele vai tropicar aqui, cair lá, e ele vai ter muitas decepções na vida dele, porque ele não tem experiência. Ao passar os anos, ele vai adquirindo uma bagagem, vai reunindo nele um conjunto de características que se torna nele um perfil de um bom pastor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele dá ali uma lista de o que deve ser um bom pastor, as características que ele deve ter na vida dele. É bem verdade que é difícil uma pessoa acompanhar tudo aquilo ao pé da letra, seguir, ser certinho daquela forma. Mas é que ele tem que buscar cada dia melhorar diante de Deus, buscando a presença de Deus. Ele tem que procurar estudar, aprender a palavra de Deus através de um seminário. Ele deve ser um líder, fazer com que o povo esteja com ele no mesmo propósito para conduzir a igreja, entendeu? Ele tem que ser apto na palavra, como o próprio Paulo fala nessa 1 Timóteo, o cara que sabe manejar bem a palavra de Deus, porque se a pessoa não sabe manejar bem a palavra de Deus, ele vai ensinar caminhos errados. E o pastor, ele tem que ser setas, né, encruzilhadas, como diz lá no seminário. Você quer fazer uma viagem, você vai daqui para o Rio de Janeiro, então você pega o seu carro e está andando, daqui a pouco você perdeu o caminho, aí tem uma seta indicando, o Rio de Janeiro é para lá. Você não vai parar debaixo da seta e falar, eu cheguei no Rio. A seta é o pastor, ele só está te indicando. Fala, é para lá, então você passou aquela seta e vai embora. Lá na frente você encontra uma outra seta e você vai seguindo o seu caminho. Os pastores, ele tem que ser orientadores dos cristãos, conduzir o povo, como eu disse no começo, para que as pessoas saibam se aproximar de Deus, chegar à varonidade, o varão perfeito. É esse que é o caminho que eu entendo ser um bom pastor. Quem está fora disso se torna um mau pastor. Quem não busca aprender de Deus, da palavra de Deus, ele vai ficando para trás e ele vai se tornando um mau pastor. Infelizmente, por exemplo, a igreja do pastor aqui, como a igreja batista ou em outras igrejas, ela o cara só se torna pastor se ele passar por um seminário. Mas a maioria delas a gente sabemos que não é bem assim, né? A pessoa está ali e apresenta ter vocação, então entra no caminho e vai. E aí ele vai quebrando a cara e vai aprendendo a base de tombos e levantando, né? Caindo e levantando. O seminário ajuda ele a cair menos? Eu acredito que sim. O seminário ajuda a cair menos, porque ali ele escuta opiniões, ele aprende coisas que dá alicerce para ele, né? Inclusive na palavra, né? Quanto tempo falta para você se formar? Olha, ainda falta eliminar umas 5 matérias, e cada uma delas é uns 3 a 4 meses em cada uma, e depois a gente vai fazer um fechamento chamado Teodiceia, né?
Se você defende uma tese, então vai aí mais uns 7, 8 meses por aí. Ano que vem, então? Possivelmente. Muito bom. Vamos para o Rio de Janeiro. Lá em Volta Redonda tem gente querendo participar do programa. Boa noite, Marisa. Como vai? Boa noite, pastor Heber. Tudo bom? Muito bem agora. Seja bem-vindo ao Vejam Só. Obrigada. E você acha que ser um bom pastor é o quê? Olha, pastor Heber, eu concordo bastante com o que esse irmão aí falou. O Josué. Tá? Eu só não concordo quando ele diz que o seminário dá base para que o pastor seja um bom pastor. Por quê? Porque, veja bem, o Espírito Santo de Deus é o melhor professor que qualquer pastor possa ter. Então, para ser um bom pastor, ele tem que amar como Jesus amou, andar como Jesus andou e cuidar das ovelhas, principalmente daquelas que estão caídas lá na ribanceira, como disse aquele outro pastor aí. E, na minha opinião, o bom pastor é aquele que, quando a gente está com problema, a gente liga às vezes para ele, ou até procura pessoalmente, como já aconteceu comigo. 6 horas da manhã eu ligar para o meu pastor, pastor, eu estou com problema, eu não estou conseguindo. 6 horas da manhã, Maria? Oi? 6 horas da manhã? 6 horas da manhã, pastor. Por que tinha que ser às 6 horas da manhã? Porque eu acordei, eu estava dormindo, acordei num sonho terrível, eu nova convertida, eu orei, pedi a Deus, aí veio na minha ideia assim, o telefone do pastor. Aí peguei, liguei para ele, ele falou, você quer vir para a igreja agora? Falei, estou indo, pastor. Cheguei lá, graças a Deus, ele me mostrou dentro da palavra de Deus que aquilo era uma revelação que eu estava tendo e que era para mim orar, tá? E aquilo, Deus ia resolver aquele problema. E para a glória do Senhor, aconteceu o que eu sonhei, mas bem amenizado. Eu consegui passar pelo problema tranquila. Então eu vi no meu pastor, assim, meu pai, que eu nunca tive aqui na terra, entendeu? Por quê? Porque ele me ajudou. Então, na minha opinião, ele é um bom pastor. E o que o seminário impede isso de acontecer? Porque às vezes tem pastor que eu conheço que nunca passou pelo seminário e é um ótimo pastor. Então o seminário vai ajudar sim o conhecimento bíblico, né, que tem que ser profundo, que a gente, por exemplo, eu sou uma ovelhinha, eu leio a Bíblia, eu participo do programa do missionário R.S. Soares, eu tenho todos os CDs, que eu ouço todos os dias, aqueles ensinos maravilhosos que ele dá, mas para mim conhecer eu tenho que fazer um seminário, não é isso? Profundamente. Mas se ele for um homem chamado de Deus, através do Espírito Santo, mesmo que ele não puder fazer um seminário, se ele não tiver dinheiro para pagar, ou não puder ir, ele vai ser um bom pastor. Por quê? Porque ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus, quando foi embora, falou que ele ia mandar o Consolador. Tá. Não é assim? Qual que é a sua igreja, Maria? Eu sou da Presbiteriana Viva da Voldac. Meu pastor é o pastor José Elias. Presbiteriana o quê? Oi? A igreja Presbiteriana Viva da Voldac. Da Bondade? Voldac. Voldac é o bairro. É o bairro, é. Ah, mas a denominação, a Igreja Presbiteriana Viva. Viva, isso. Templo de adoração ao Deus vivo. Não tem Igreja Presbiteriana morta, né, filha? Verdade, você falou uma grande verdade agora. Francamente. Não, é o templo, o nome lá é assim, Templo de Adoração ao Deus Vivo. Tudo bem, que seja. Mas eu, em nome de todos os outros presbiterianos, eu protesto. Você sabe que eu amo o senhor? Amém. Eu falo com meu neto aqui, que meu neto assiste junto comigo, né? Eu falo assim, Gabriel, ele é bem da presbiteriana. Ah, avó, por que ele não vem pra nossa? Tá bom. Eu tenho um grande amigo aí de muitos anos pastoreando a IPI de Volta Redonda, o reverendo Nicodemo Boldori. Amém. Manda um abraço para ele, tá? Mando sim, querido. E outro abraço no coração de todos esses pastores abençoados. Obrigadão. Fica na paz. Senhor. O reverendo Milton dos Santos, a sua igreja é presbiteriana morta? É uma igreja que já produziu 8 igrejas novas, já fez surgir 14 pastores de lá. Acho que não morreu ainda. Apesar de eu estar lá há 46 anos, não consegui matá-la. Quando o pessoal escolhe nome de igreja, às vezes não pensa no... Né, pensa que pode significar outra coisa. Agora, eu queria que o senhor comentasse a palavra da Marisa em relação à questão da escola. O Josué disse que a escola é muito boa. A Marisa, como membro de igreja, e a opinião dela é compartilhada por muita gente em todo lugar, né?
às vezes acham que o seminário atrapalha o pastor. O senhor que já está há praticamente meio século no ministério, já viveu os dois lados. Na sua opinião, como é que é isso? Bom, o seminário, a Faculdade de Teologia, é um instrumento, certo? Que não só este instrumento irá criar a harmonia do pastorado, mas é um instrumento fundamental porque fornece uma série de informações em que esse pastor vai ter pleno domínio da Bíblia através do estudo dos originais, da interpretação, e também vai receber orientação como conduzir bem o ser humano, vai receber orientação como se conduzir na continuidade do seu trabalho. Às vezes perguntar, pastor, quanto tempo o senhor levou para preparar esse sermão? Eu responderia, bom, gastei 50 anos. Porque ele não surgiu de uma hora para outra, tá certo? O seminário ajuda. É claro que não só o seminário que vai dar as condições para esse ser um bom pastor. O seminário não forma o pastor. Não que forma, não. Ele dá instrumentos que, com outras experiências e outra vivência, esse pastor será um bom pastor. Porque o pastor não pode estar querendo ser um terapeuta dentro da igreja. Ele deve ser um profilático. Isto é, ele deve ter a capacidade de prevenir uma série de circunstâncias antes de precisar sair correndo para corrigir situações que já foram criadas quando elas não foram prevenidas. E isso ele faz no convívio do pastorado. Vamos ver lá o Ezequiel, capítulo 40, verso 4, que eu vi na Bíblia aqui do irmão. Diz lá, o profeta Ezequiel foi retirado e colocado perante o povo de Israel. E recebeu a seguinte mensagem: Filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto tu vires, porque para isto foste tu aqui trazido. E vai e anuncia à casa de Israel tudo o que vires. Bom, esse texto foi o texto que eu usei para fazer o meu primeiro sermão como pastor de uma igreja em Cruzeiro. Voltei a repetir esse mesmo sermão na Vila Maria, quando no primeiro dia preguei lá. Eu não vim aqui por minha vontade. Eu não vim aqui pela vontade da igreja. Eu vim aqui pela vontade de Deus. E, consequentemente, eu estou aqui para analisar a igreja, vivenciar a igreja e trazer para a igreja a palavra de Deus que está sendo mostrada a mim. Então, esse é o pastor que se coloca dentro deste contexto fundamental, que ele usa seminário, ele usa a vivência da igreja, ele usa a vivência humana e ele usa a vivência exterior. Portanto, eu acho que o pastor não pode ficar só com faculdade de teologia, não. Ele deveria ir além, fazer outros cursos. Daqui a pouquinho o reverendo Milton continua e a gente continua o debate. Agora chegou a hora da música, né? Joel e Jonas, pode se posicionar lá. Nós vamos terminar esse bloco cantando aqui com Joel e Jonas no Vejam Só. Uma palavra com tanta emoção que alguém desesperado procura para alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que tá tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo
é só você a ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Uma palavra com tanta emoção que alguém desesperado procura pra alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que tá tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só você a ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Felicidade é Jesus. É Jesus. Bem, Joel e Jonas, daqui a pouquinho tem mais Joel e Jonas aqui para você. No próximo bloco, nós vamos discutir qual é o melhor pastor, aquele que visita ou aquele que não visita, aquele que prega muito, aquele que é mais objetivo no sermão, aquele que conta muita ilustração e coisa engraçada ou aquele que é mais sério. Quero a sua opinião aqui no... De igreja, qual que é a primeira coisa que você lembra? Coisa boa. Todos os pastores têm um dom para evangelizar, fazer o bem, procurar atender. Apesar que eu não participo nessa religião, a minha outra religião, mas eu respeito. E quando vem as revistas Sentinela, as outras revistas, eu adquiro porque tem coisas boas para ler. Artigos bons, bem sugestivos. Pena que nem todos não aceitam um minuto prestar atenção. Os pastores. Por que o pastor está querendo falar? Ele quer o bem. Eu acho que o pastor está lá para orientar o bem da humanidade, mas nem todos aceitam. Então cada um segue sua religião. Eu respeito. Bom, o negócio aí é complicado. Bom, falou, aliás, religião não foi feita para ser discutida, né? Não é para discutir religião, nem uma porção de coisa. Por falar em não discutir, esqueci de mandar meu ósculo santo especial hoje. Puxa vida, lamentável. Meu ósculo especial hoje vai para o pastor Glauber Morari, não é? Ilustre representante da cidade de Santo André. Importância, pastorear a atividade do pastor. Como já tem sido falado por todos os participantes, não quero acrescentar mais o que já tem sido dito. Destaco apenas o preparo teológico que acho muito necessário, além de outros conhecimentos do saber humano. Todavia, vejo tantos pastores que não se preparam teologicamente de maneira adequada. Há muita deficiência. Um bom médico precisa estudar medicina numa faculdade. Advogado tem que estudar na faculdade de Direito e depois ainda por cima fazer prova na OAB. Porém, muitos pastores são formados a facão. Isso, como diz alguém conhecido,
é uma vergonha. Bom, aí que tá, né? Como já foi dito aqui, o seminário, a faculdade não faz o pastor, mas equipa o pastor e o ajuda a não falar tanta bobagem, né? Tem algumas que viraram piada no seminário, né? Você lembra de alguma piada de seminário? Rapaz, não me recordo. Não lembra nenhuma? Tem uma que é um pregador leigo, né? Do tempo que quase não tinha escola de teologia, então a maioria dos pregadores era formada no facão, como disse o pastor lá de Mato Grosso do Sul, né? Que foi pregar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lembrou da piada? Não lembro. Aí o pastor está lendo lá que o Jesus, né, diz o texto bíblico que Jesus tocando o esquife, né, pediu para o filho da viúva que estava morto levantar, e o cara levantou. E alguém perguntou na igreja, mas pastor, o que é esquife? Né? E aí o pastor, que não sabia também, tadinho, mas aí o pastor tem que saber tudo, né? Metido sabe tudo, e fala assim, esquife é uma espécie de uma flauta que existe lá no Oriente Médio. Tal. É o que dá, né, ter Bíblia com versão muito antiga. Esquife é uma das palavras do português para que se refere ao caixão de defunto. Né? Perfeito, pastor. Permita lembrar um aqui. Então, pode contar. Quando Jesus morreu, estava no madeiro, foi assunto, né, morreu ali, aí as pessoas começaram a disputar, não é? A sua túnica, né? O pessoal, aquela coisa. Aí diz que o pregador foi pregar e disse assim, tá vendo? Jesus morreu, Jesus, quem fala que Jesus era solteiro, não casou, está mentindo, por quê? Está na Bíblia aqui, ó. Eles disputaram a túnica de Jesus, a esposa de Jesus. Túnica, túnica. Né? E o que não falta é piada. Tem aquelas que provam que Jesus esteve no Nordeste. Né? Porque afinal de contas ele curou o cego de Jerico. E Jerico só tem no Nordeste. Então ele teve no Nordeste. Vamos parar de falar bobagem aqui, que tem gente querendo discutir o assunto a sério. Não, isso não é piada, é realidade. O pastor, falando sobre aqueles que iam brilhar como as estrelas, por muito falar da palavra de Deus, ele disse assim, quem aqui sabe o que é astro? Aí, a mocidade, esses moços que estudam faculdade. Aí o rapaz falou assim, mastro, né? Ele perguntou quem sabia o que era mastro. Aí o rapaz falou assim, é o pau da bandeira, pastor. Aí ele perguntou, não, eu estou fazendo confusão, ele perguntou o que era astro mesmo. E aí o rapaz falou, é estrela, pastor. O rapazinho disse, é a estrela, pastor. Aí ele disse assim, essa juventude não sabe de nada, quem é que sabe? Aí tinha um senhor lá de idade já. Ele pegou e falou assim, é o pau da bandeira, pastor. Eu falei, esse sabe. Pois é. Então ele estava confundindo o versículo. Astro com mastro. É que aqueles que muito falando da palavra ia brilhar como o pau da bandeira. É isso que ele estava entendendo ali do versículo. Por quê? Por faltar um pouquinho só de conhecimento da palavra, né? Não só. Às vezes a pessoa tem bastante conhecimento da palavra, mas interpreta de uma forma equivocada. Exato. Por falta de uma cultura geral que a faculdade equipa. Não é condição sine qua non, mas ajuda a não falar muita bobagem. Não é, pastor? Poderá acontecer isso. O indivíduo lá no interior. Eu sou feliz porque eu abro a Bíblia e falo sem ter feito nenhum curso e sem ter aprendido nada. Um que está ouvindo no tempo de Balaão, alguém houve um que falou também sem fazer nenhum curso. Ele falou e corrigiu, a mula de Balaão falou, né? Não? Se Deus usa uma mula, não pode me usar também? Claro. Bom, vamos conversar com o pastor Milton lá na Bahia. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Boa noite, Heber, boa noite a todos os demais ministros que se fazem presentes aí agora, principalmente o pastor Roque e os demais pastores que se fazem presentes. É com imensa satisfação, pastor Heber, que mais uma vez nós voltamos a este programa para dar a nossa humilde participação, né? Seja bem-vindo. Nós somos médicos, né? O senhor deve estar lembrado. Lembro. E nós praticamente abandonamos tudo para trás em Recife para nos dedicarmos ao projeto Nova Dimensão de Vida. O senhor não é da Bahia? Oi? O senhor não é da Bahia?
Não, sou de Recife, Pernambuco. Mas estou na Bahia, em Paulo Afonso. E nós nos dedicamos ao projeto Nova Dimensão de Vida já há 19 anos. E o nosso projeto ele é itinerante, a nossa luta é contra as drogas, contra a prostituição, contra o homossexualismo, contra o alcoolismo. E aqui em Paulo Afonso nós temos lutado bastante nessa área, até porque Paulo Afonso, em que pese ser uma cidade muito bonita, muito assim, gostosa, mas existe um alto risco aqui de drogas, né, de violência, de prostituição, de homossexualismo, lesbianismo, um negócio aqui mais sério do que a gente pode imaginar, né? E nós estamos aqui nessa luta sem fronteiras, né, falando sobre Jesus. Acerca do tema de hoje, né, onde o senhor nos questiona acerca do que é ser um bom pastor, eu apenas me reporto ao que está no 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 em diante, até o versículo 10, onde mostra o que é ser verdadeiramente um pastor. Eu não vou ler tudo aqui, meu amado, porque senão vai tomar tempo, né? Sim. Mas qualquer pessoa que estiver agora nos escutando, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao 10, onde nós vamos encontrar o que seja verdadeiramente um pastor. E eu digo mais, ele tem que ser chamado, ele tem que ser vocacionado e tem que ter amor pelas almas. Porque se ele não for assim, ele não tem como. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ser como exemplo, incorrupto, sincero, né? Tem que ser longânimo, tem que ter uma linguagem sã e irrepreensível, recomendável em tudo, tem que ser honesto, ele tem que ser como Jesus, como a irmã de agora falou, tem que andar como Jesus, tem que olhar como Jesus. E nós estamos exatamente tentando, como disse o irmão Roque agora, tentar chegar ao máximo próximo disso aí. A gente levanta aqui, cai ali, tenta acertar, erra, vê onde errou, conserta e parte de frente. Essa tem que ser a visão de cada pastor, principalmente a nossa, que é uma visão missionária, né? Eu me coloco aqui à disposição dos amados irmãos, a nossa luta contra as drogas aqui é muito grande. Louvo a Deus pela vida dos amados irmãos, principalmente do irmãozinho que falou agora antes de mim, eu não gravei ainda o nome dele, onde ele disse que não fez nenhuma faculdade, não fez nenhum seminário, mas que prega a palavra, ou seja, ele deve ter uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus, e que Deus o abençoe sempre, e continue usando ele por amor às almas perdidas. Amém. Meu caro amigo Heber, Deus te abençoe. Amém. Estamos aqui todas as noites contigo. É um prazer enorme ouvir essa reunião descontraída, onde você debate assunto de importar importância para a nossa humanidade. Que Deus te abençoe muito, meu amado. Quando estiver em São Paulo, pastor, entre em contato conosco, a gente agenda uma forma de o senhor estar, né, participando ao vivo aqui como convidado do programa, quem sabe debatendo exatamente essa questão das drogas, né? Porque tem muita gente hoje que acha que o problema das drogas não tem solução. É aprender a conviver com isso e a diminuir o problema, mas não tem solução. A maioria das pessoas, no fundo, pensa isso, né? E um ministério como esse nos ajuda a... não vamos entregar as pontas, não. Agora, tanto o pastor Newton lá da Bahia, quanto vários outros irmãos, disseram o seguinte, que o pastor tem que ter chamado. Eu queria pôr em discussão o seguinte, será que só o chamado de Deus resolve? Jonas também teve o chamado de Deus 2 vezes, e ele não foi um pregador lá muito, digamos, amoroso, né? Conhece a história do seu xará? Verdade. Então conta para quem não conhece. O Jonas foi aquele que desobedeceu diretamente a ordenança de Deus, né? Desviando o seu rumo, e pagou um preço muito caro, né? 3 dias, 3 noites no ventre de um grande peixe, intitulado para nós hoje como a baleia, né? Simbolizando o grande peixe, mas que realmente não teve, como o pastor Eber disse, também disse aqui no começo, que o pastor, para ser um bom pastor, tem que ter vocação, chamada, não é? Principalmente. Agora, logicamente, que só a chamada, a vocação, não resulta num bom pastor. Eu acho que só isso, falta alguma coisa. É preciso haver um preparo didático, é preciso que haja um complemento, como o irmão disse aqui sobre o seminário que frequenta e tal, está quase terminando. É importante que tenhamos, e muito mais,
seminários que orientem, que formem, que deem instrumentos, ferramentas capacitadas para que esses obreiros venham desenvolvendo o seu conhecimento e, ao final do seu curso, possa realmente estar preparado. Agora, lógico que só o preparo, tem alguns que pendem por 80, né? Vai só para o preparo. Eu quero ser um pastor e ponto. Eu vejo pastor aí de sucesso, aí com igrejas grandes e aquele vislumbre todo, e eu quero ser um pastor. Esse querer é muito perigoso. Primeiro precisa ter a chamada. Se eu pôr uma pimenta aí, eu acho que no caso de Jonas, profeta Jonas, não você, o Jonas daqui, o profeta da Bíblia, né? O que faltou para o Jonas foi ser pastoreado. Porque ele recebeu a incumbência de pregar para Nínive. Ele não gostava dos ninivitas. É mais ou menos, né? Vamos usar uma figura aqui, mais ou menos o seguinte, que Deus chame você para ir pregar para os argentinos, né? E você gosta muito de futebol, então detesta os argentinos, né? Então o que acontece? A pessoa não vai, o Jonas não foi pregar para os ninivitas. Aí Deus botou lá uma tempestade no mar e ele acabou no ventre do grande peixe lá. Aí o peixe vomitou. O Jonas, o problema dele é que ele gostava de ser aformoseado. Ele ficou todo orgulhoso com a boboreira que lhe deu sombra. Ele depois ficou tão decepcionado porque ela secou. E aí Deus fez ele ver que uma boboreira cresce e fenece com muita facilidade, mas um povo precisa atenção. Você amou a boboreira, eu amei os ninivitas, e você se ama a si mesmo. Precisa então mudar um pouquinho a sua posição. Isso mostra que o homem de Deus, e tem muitas vezes as pessoas usam muito mal essa expressão, vê lá como fala comigo, eu sou um homem de Deus. Um homem de Deus não fala assim. O homem de Deus, primeiro de tudo, é humilde, né? É cordato, né? É manso ou brando, depende da versão lá de Timóteo, para com todos, apto para ensinar, sofredor, instrui com mansidão os que resistem, né? Aquele texto que a irmã mencionou, ou o irmão mencionou no início do programa. Ora, Jonas era homem de Deus, tanto que Jesus usa Jonas como exemplo para condenar os fariseus lá, os ninivitas ouviram Jonas, e esse que está aqui que é maior do que Jonas. Ele era homem de Deus, no entanto, precisava ser tratado, certo, pastor? Às vezes o pastor, nós pastores, acabamos nos identificando como donos da verdade, e aí Deus está dando umas relhadas, né? Para a gente se reconhecer que não sabe tudo não. Vamos ver mais e-mail aqui? A Daniela Tahira. Não diz de onde ela... Não, ela mora no Japão. Está aqui, ó. Graça e paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu moro no Japão. Estou assistindo vocês ao vivo. Tem sido muita bênção para a minha vida. Para mim, ser um bom pastor, em primeiro lugar, é ter a certeza do chamado de Deus para esse ministério. Segundo, amar a igreja como o Senhor amou. Ter amor pelas almas. Viver dentro da palavra e não passar a mão quando há erros. Corrigir com amor. Enfim, ele tendo uma vida dentro da presença de Deus e a cada dia buscando sabedoria na palavra, ele saberá ser o que Deus quer que ele seja. Um bom pastor, ou seja, um bom soldado de Cristo. Um abração para todos vocês. Daniela Tahira, escrevendo do Japão. Né? Faltou alguma coisa na receita dela aqui, não? Boa receita. É, boa, né? Então vamos voltar. O pastor aqui tinha colocado uma posição no começo e eu achei muito importante. Ele falou que o cristão não devia só estudar ou fazer o seminário, não. Ele devia estudar mais coisas. E é interessante porque o obreiro que está na igreja, ele deve estudar e se dedicar como se tudo dependesse dele. Agora ele tem que orar como se tudo dependesse de Deus. Se ele confiar só no que ele sabe, nos seus conhecimentos, na inteligência racional, ele vai dar com a cara no chão. Porque quem opera, quem faz o povo sentir a diferença quando ele fala a palavra, é a unção que está nele. Ela só pode vir através do Espírito Santo. Não há um outro meio. A inteligência, o conhecimento, se fosse seminário, levasse a pessoa a ser um bom pastor só através de estudo, capacitado, historiadores, conhece a Bíblia, estuda a Bíblia muito mais do que os crentes, que procurando história, encontrar
arqueologia, eles estudam, conhecem na ponta da língua. Esses dias foi um Jô Soares, eu vi, o cara é tremendo na palavra, ele conhecia tudo, mas só para a história, aquilo não tem essência, não tem função. Ele abre a boca e fala, o auditório fica a mesma coisa. Complementando aqui, compromisso com a vocação que Deus lhe deu. Esse compromisso com a vocação que Deus me deu me leva a fazer uma série de coisas, tomar uma série de providências que, à primeira vista, poderia ser até mal interpretadas. Um dia eu fui fazer um curso sobre comunicação e marketing da ASESP, Associação de Comerciantes do Estado de São Paulo. Esse curso era para homens de empresa. Eu me apresentei como homem de empresa, pastor de uma igreja. E fiz o curso. Cada um tinha que apresentar a sua performance dentro do seu contexto. E eu coloquei o seguinte: como usar os recursos da propaganda, do marketing, para a proclamação do Evangelho. E ficamos uma sexta-feira, durante 2 horas, 10 homens de empresa, discutindo como usar os recursos do marketing para a comunicação do Evangelho. Tá vendo? E no sábado eu fui escolhido como o orador da turma. E aproveitei e deixei uma mensagem para o grupo. Esse é um aspecto. Outro aspecto. Há mais ou menos um mês atrás eu estava dando aula na faculdade, na universidade, e um aluno terminou a aula: professor, o senhor parece um pastor quando dá aula. Eu falei: por quê? Porque o senhor domina a classe e mostra uma convicção muito grande. Aí você adivinhou, eu sou pastor, sim. Tá vendo? Sou pastor da Igreja Presbiteriana. Não dá para esconder, né? Não dá para esconder. É compromisso com a vocação. Vamos para Minas Gerais, antes do intervalo, conversar com o Eustáquio. Tudo bem, Eustáquio? Boa noite, pastor Heber. Você fala da onde? De Unai, Minas Gerais. Unai, beleza. E você é pastor? Não, eu sou o presbítero. Ah, tá. Então, me diga lá, o que é ser um bom pastor e o que é ser um mau pastor? Eu creio que ser um bom pastor, além do conhecimento do Evangelho, como disse o nosso amado irmão aí, conhecer em vários aspectos, conhecimentos gerais. Porque o pastor é um conselheiro. Para ele ser um conselheiro, ele tem que considerar dentro daquele pedido, do conselho que a pessoa está pedindo. Então, e ter um amor à palavra de Deus, creio também preocupar com a alma, visitar, ligar sempre, tentar comunicar com as ovelhas, porque o pastor é justamente onde a gente espera para a gente buscar os recursos nos piores momentos da vida da gente, né? Então eu creio que esse é o papel do pastor, ter o amor à palavra de Deus e executar como diz a palavra de Deus, não levando a obra de Deus relaxadamente, né? Tá certo, muito obrigado, que Deus o abençoe. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos em 3 minutinhos com efeito em cima da conversa do dia e tudo mais. Eu mesmo conheci um pastor que faz um ano que a ovelha afastou da igreja por problema grave e nunca recebeu visita para socorrê-lo. Mas quando é para chamar em casa para ajudar com algo, aí vai correndo. Desculpe pela palavra, mas em muitos lugares ocorre isso. Graças a Deus que tem um casal de pastores honrados pelo Senhor na igreja a qual frequento. Agradeço a todos. Todo mundo está de olho no pastor, viu, José? Você vai ser pastor aí? E aí, na sua opinião, o pastor é aquele que está sempre visitando ou é o que está orientando o povo pela palavra? Olha, pastor, aí vai do tamanho da igreja dele. Por exemplo, um pastor que tem uma igreja grande, ele não tem condição de visitar todos os membros, ele tem que ter comissões na igreja, né? Eu acho que um pastor ideal é aquele que, conforme a igreja dele vai crescendo, ele sabe distribuir os cargos, ele é o olheiro da igreja, ele está olhando o templo ali, ele está vendo os dons na igreja. Que a palavra de Deus diz que quando Jesus subiu ao céu, ele deu dons aos homens, visando o aperfeiçoamento da obra dele, né? Então se sabe que os dons não estão tudo em cima do pastor, os dons estão separados na igreja. A questão é que tem muito pastor hoje que ele quer bater o escanteio, corre, cabeceia e ainda quer catar no gol, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E ele deve distribuir na igreja, ele tem que olhar, ver quem tem a função para isso, para aquilo, ele tem que conhecer os membros da igreja e distribuir. Aí vai ter a comissão de visita, isso aconteceu na minha igreja. Meu pastor em poucos anos montou abriu uma igreja, uma extensão da Igreja do Brasil para Cristo, e em poucos anos
graças a Deus pela pessoa do pastor Isaías, ele conseguiu, hoje ele está com 1.500 membros, mas ele chegou na igreja e falou assim, ó, quem tiver dons, cargos, quem quiser, quem tem uma opinião, venha falar comigo. E foi abrindo departamento. A igreja foi tendo departamento disso, a pessoa chegava com outro departamento e já juntava um grupo ali para trabalhar em cima daquilo, o outro lá, ele dividiu dentro da igreja. Os cargos não ficaram acumulados numa pessoa só. Porque às vezes tem, o que acontece, isso é hoje, o genro do pastor, o filho dele, acumula em cima dele um monte de cargos, e o que acontece, às vezes ele não tem condição de nem fazer um só, bem, tá, não é mesmo? Mas então me diz, o senhor quer falar? Sobre visita. Ah, pois não, pastor. Não a visita em si mesmo, mas a visita que tem uma finalidade. Por exemplo, quando eu fico sabendo que o membro da minha igreja vai ser internado e vai ser operado, qualquer coisa, eu sabendo, 1 hora antes, 2 horas antes, eu estou lá no hospital com ele, orando com ele. Isto é fundamental. E os reflexos na vida dele e, consequentemente, dentro da igreja, se tornam profundamente significativos. Não é o fato de fazer uma estatística de visitas, mas sim saber usar a visita no sentido pastoral genuíno. Vamos discutir uma questão que ocorre muito em algumas denominações pentecostais, outras não permitem que isso aconteça, mas é muito comum em algumas igrejas pentecostais o pastor estar pregando e ser interrompido por um profeta ou uma profetisa com o recado de Deus. Isso acontece na sua igreja? Já aconteceu. Algumas assembleias também, né? Assembleia é mais comum. E aí, eu não sou pentecostal, então vocês é que vão me ajudar agora. Como é que fica? Quem é que tem mais autoridade? O pastor que está transmitindo a palavra no sermão ou o profeta, a profetisa que interrompe com o recado direto de Deus? E como é que funciona isso na prática? Eu vou contar o que aconteceu lá. Aí você vai analisar quem é que tem a razão. Conta o caos. Engraçado que a profetisa, ela só recebe a palavra depois da ceia, essa que tem na minha igreja, eu não sei quem é ela. De maneiras que na primeira vez o pastor pregou uma mensagem boa, a igreja ouviu, recebeu de bom grado e tudo. Aí teve a ceia do Senhor, tal, aquela alegria. Aí ela levantou com a profecia. Não sei o que foi que falou. Aí a igreja, mas a igreja é muito grande, nós temos 1.500 membros. Se você estiver num lado da igreja, você não escuta o que uma pessoa está falando do outro lado. Ela falou sem microfone? Sem microfone. Lá no meio da igreja ela se levantou e falou. Doido. E aí a igreja pegou fogo, rapaz, com aquilo lá. Aí depois que terminou, eu falei assim, mas que interessante, né? Conversei com um irmão, amigo meu. O pastor pegou uma mensagem tão bonita e o povo recebeu de bom grado e tudo, mas não com aquela eloquência, quando uma profetisa em poucos segundos tacou fogo no povo. Quando foi na outra ceia, o pastor inteligente, rapaz, quando foi na outra ceia aconteceu o mesmo fato. Aí ele ouviu e na mesma hora ele falou amém, amém, tal, olha por si, já deu início à fala dele no culto. Em cima da fala dela? Em cima da fala dela. Quando ela estava falando, ele falou amém, amém, tal, e ele fez uma maneira, ele trabalhou de um jeito tão assim que ele cortou aquilo, não aconteceu. E nas outras ceias a profeta não profetizou mais. Mas peraí. Como que o pastor fez isso? Ele foi contra Deus. Não, ele não Deus foi. estava falando. Ele não foi. Ele falou amém, a palavra amém, e assim seja. E aí, ao mesmo sentido, foi eliminando a fala dela. Você acha certo o que o pastor fez? Olha, eu creio que Deus fala através da profecia, sim, mas está escrito que a profecia está sujeita... O espírito profeta está sujeito ao profeta. Né? Então, isso quer dizer que tem que haver um equilíbrio, na verdade. O profeta, às vezes, acontecem de profetizar, logicamente, uma coisa do momento, talvez uma sugestão, alguma coisa que não vem diretamente de Deus. Pode acontecer isso. E pode até atrapalhar o bom andamento do culto, perfeitamente. Eu acho que o pastor, nessa hora, tem que ter a direção de Deus para poder discernir ali no momento e saber a reação que tomar. Ou quando é Deus que fala mesmo, o pastor sente, logicamente, o pastor espiritual, que sente que Deus vai falar mesmo, e fala e acontece o que ele falou mesmo. Tanto que o povo recebe aquele avivamento, aquela alegria no meio do povo, é sinal que realmente Deus falou. Mas acontecem muitas barbaridades também nesse fator, pastor Heber, ouvinte. Por exemplo, o pessoal conta
até vou ironizar aqui, na verdade, que um aniversário, estava lá, de repente, o bolo lá em cima da mesa e tal, e aí começaram a orar para agradecer o aniversariante, né? E aí, tal, vamos orar e tal. Aí quando terminou a oração, alguém se levantou, né? Com o dedo e deu no dedo no aniversariante, e diz assim, eis que te digo, né? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E digo mais, é pique. É um absurdo. É um absurdo, né? Porque se até se ironiza nisso aí. Mas é uma brincadeira isso aí, não é possível, né? É decorrente infelizmente, de algumas ações que a profecia tem que ser analisada, tem que ser abalizada, realmente. A palavra diz que quando o profeta ou a profetisa falam, os outros têm que julgar, não é para receber tudo. A grosso modo, né? Do jeito que vem. A recomendação de Paulo à igreja de Corinto, qual foi? Tudo feito com ordem e decência. Um culto bem planejado. Lá em casa, pelo pastor, em oração, em que ele coloca os hinos no lugar certo, a palavra de Deus no lugar certo, a oração no lugar certo e a mensagem que vem do Senhor no lugar certo e satisfaz, alimenta. Ninguém precisa trazer outros alimentos. Muito menos na hora da mensagem, às vezes corrigindo. Exatamente. Né? Aí fica chato. Eu tenho um caso, bom, esse eu vou guardar para quando nós vamos discutir revelação e profecia. Nós vamos ter um tema sobre isso aí, vou guardar esse caos para contar nesse dia. Teve mais um e-mail aqui antes de fazer o sorteio, porque daqui a pouco Joel e Jonas de novo cantando aqui no Vejam Só. Cirlei Mota, de Uberlândia, Minas Gerais. A paz. Para mim, ser um bom pastor é aquele que conhece suas ovelhas pelo nome e que não só visita os crentes ricos, também os pobres da igreja, e que também visita os enfermos. Infelizmente, são poucos os pastores que são assim. Cirlei Mota, Uberlândia, Minas Gerais. Essa questão da discriminação é um problema, né? Seríssimo. Já dava murmuração na igreja primitiva de Jerusalém, dirigida pelos apóstolos, se deu murmuração lá. Hoje, então, mais uma barbaridade. Mais um último aqui. Boa noite a todos. Quem manda é a Meire de São Paulo, da Igreja Presbiteriana. Um bom pastor tem que amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Aí não é só o pastor, né? Aí tem que ser todo mundo. Qualquer um. Ora. Ele não pode brincar com os sentimentos das pessoas que frequentam a sua igreja, manipulando-as a seu bel prazer. Não pode usar da boa-fé dos fiéis, enganando-os. Por exemplo, ele tem o carro do ano e fica pregando renúncia e conformismo para as pessoas. Prega a santidade e não vive uma vida santa, não dá bons exemplos de conduta, enfim. Essas são algumas das coisas que devem nortear a vida de um homem antes de se candidatar a ser pastor. Abraços bem. São Paulo. Isso é verdade. Ele fica ensinando renúncia para os outros e anda falando bem bom, não dá, né? Bom, vamos pegar os telefones, sites e e-mails de vocês e também fazer o sorteio. O Josué, quem quiser bater um papinho contigo e tal, como é que te acha? Olha, eu vou dar aqui o endereço do seminário, né? Sim, estou sempre lá no seminário. Dá só o telefone. O telefone do seminário é 0 operador 11 6137 0342. Seminário de Teologia. Deus está assistindo lá, que é assistente lá. Um abraço para a sua Elândia. 4011, né? Ou então fax 3891-0315. Esse fax está permanentemente ligado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. O senhor vinha aqui para fazer o sorteio? Pode chegar aqui, meu amado irmão. Ser um bom pastor é, acima de tudo,